Oi, oi, eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michelle Rocha, bem-vindas a bordo. Tá começando mais um Pod Barca. A gente tá nesse estúdio lindo, maravilhoso. Aê, o pessoal da Sol, muito obrigada pelo carinho de sempre, pelo profissionalismo, dedicação, cafezinho, um monte de coisa boa que tem aqui, né? Tem. Lei Guia, muito obrigada. E ó, tá lindo esse estúdio, né? Tá maravilhoso, lindo, grande, atendimento perfeito. Perfeito. Quem quiser, entre em contato com a Lê, entre em contato com o Gui, tá? São demais. Nosso horário continua aqui, né? Pelo amor de Deus, depois bomba o negócio, já não vai ter horário. E a gente quer também agradecer os nossos parceiros Arroz Prato Fino. Existe arroz e existe prato fino. E Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha. Bom, desde o ano passado a gente começou então a trazer alguns assuntos, algumas pautas, né, para o nosso podcast. Todo mês a gente fala sobre algum assunto. No mês passado a gente falou sobre impacto social. E esse mês a gente vai falar sobre uma coisa que eu acredito muito e por isso estamos aqui, que é o poder das conexões. Então a gente vai ter convidadas que entendem e que, por experiência própria, sabem o poder da conexão. E vão dividir com a gente essas histórias aqui de conexões. Escrever é conectar palavras, buscando traduzir pessoas e sentimentos. Essa é a frase que resume o que significa conexões para a nossa primeira convidada, a jornalista Fernanda Pandolfi. Formada em jornalismo pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, tem MBA em marketing de moda pela SPM, também aqui do Rio Grande do Sul, atuou por 6 anos como jornalista e colunista da Zero Hora e foi gerente de Branded Content do Grupo RBS. Que lindo esse teu Branded Content. É a teacher, a culpada. Okay. Peraí que vem mais, ó. Atualmente é professora de Transmedia Storytelling. Oh my God. Uau! Na MBA de Brand Experience. Oh my God. Na SPM, também daqui do Rio Grande do Sul. E coordena a FP Ideação em Mídias Sociais. Eu sou fãzona dela. Quem não sabe, ela é bailarina. Dança pra caramba. Às vezes, quando eu não tenho coisa pra fazer, eu vou lá ver. Vamos ver se Fê tá dançando? Porque ela dança mesmo. Maravilhosa. Mas foi quando ela se perdeu de si mesma que escreveu a melhor parte da sua vida. Em 2021, eu não sei se vocês vão estar lembrados, que ela escreveu o livro Quem é a Estrada. E muito por uma volta ao mundo que ela deu em 5 continentes, passando por 37 países e mais de 100 cidades. A Fernanda já circulou por 62 países, é idealizadora e fundadora da plataforma de viagens Ida e Volta. É assim, Fê? Ida e volta. Ida e volta. Eu falo idas e vindas, não, é ida e volta. Fê, a gente está muito feliz de estar aqui. Quando a gente pensou em nomes, né? Quem é que a gente pode trazer para falar sobre conexões, assim? Porque a primeira grande conexão que eu acredito que a gente tem que fazer é com a gente mesmo, né? E aí, quando a gente pensou, Fernanda Pandolfi, tem aí o livro, que bom que tu tá aqui, que bom que tu vai poder compartilhar com um monte de gente a tua trajetória que é inspiradora. Bem-vinda, Fê. Muito bem-vinda. Obrigada, gurias. Obrigada, Cris, Mia, o pessoal aí da produção que nos recebeu super bem. Muito feliz de estar aqui com vocês. Compartilhar é um dos meus propósitos. Então, escrever foi um grande desafio para mim nesse sentido e era uma maneira de eu colocar para fora toda essa história e contar o que mudou nessa trajetória, né? O que fez eu sair de um lugar e ir para outros tantos para chegar num lugar diferente, mesmo que fisicamente seja o mesmo, né? E o tema conexões realmente ele é muito importante. A gente estava falando agora nos bastidores sobre isso um pouquinho, de que conexão é tudo no final das contas, né? Relacionamento. A gente vive um momento em que on e off precisam estar conectados, mas eu sempre reforço que o relacionamento offline ele ainda é a melhor porta para a gente se, né, conectar de fato e realizar coisas e ter resultados. Então, muito legal esse tema e a proposta de vocês aqui de trazer as pessoas para contar, compartilhar e a gente trocar um pouquinho. Ô Fê, eu queria saber porque assim, ó, a gente foi colega na RBS TV, tu trabalhou numa época na RBS TV, depois tu foi fazer uma parte na Zero Hora, que era uma parte de colunista social e que tu gerava conteúdo, mesmo ali tu já estava gerando conteúdo, não era só uma foto, né? O pessoal da sociedade tinha conteúdo ali. Em que momento tu começou a perceber assim na vida, o que eu vou fazer agora? Né? Aquele ponto de interrogação que aparece para todo o resto, para tua caminhada, porque agora a gente consegue enxergar, ver o que tu gosta de fazer. Como é que surgiu essa dúvida na tua vida?
Bom, a minha trajetória dentro do Grupo RBS, como o nosso diretor lá de marketing, Marcelo Leite, ele disse, foi uma trajetória fast track, que é aquela coisa ao inglês, ó. Muito rápida. Então, logo que eu entrei como estudante, eu estava me formando, teve uma madrinha minha, né, a Fabiola Bach, que me pegou assim, disse, não, vou botar essa guria para correr uma maratona aqui Minha dentro. vizinha. Por sinal, verdade. Né, então, aí, ó, mulheres apoiando mulheres, né, falou, vou botar... Se conectando, né? Se conectando. Ela viu alguma coisa e falou, vou botar essa menina pra correr. E aí, naquela época, eu fiz tudo. Por isso que eu trabalhei na TV, inclusive. Isso. Surgiu uma vaga para fazer um câmbio, digamos assim, né? Então, eu era contratada da 0 Hora, mas eles faziam uma troca. Então, eu passei, acho que 2 meses, mais ou menos, que foi quando a gente se conheceu, fazendo produção de Jornal do Almoço, de RBS Notícias, na época, Teledomingo. E aí, quando eu retornei para 0 Hora, surgiu uma vaga de assistente de colunista social. E era uma vaga que iam me efetivar, né? Como repórter, eu seria contratada. E aí, como a gente sabe, nesse caminho da comunicação, e aí principalmente dentro de uma grande empresa em que a gente sonha muito em trabalhar, todas as portas que se abrem a gente agarra, né? Então, aproveita. Eu falei, não, e aí adorei, gostei da ideia, vamos embora. Entrei como assistente, já como contratada, e fui construindo uma trajetória ali, sempre meio que de olho ali no Dona, que estava ali pertinho, né? Na Mari Calil, enfim. Estava sempre ali, quando surge, posso fazer uma pautinha aqui, posso fazer uma... Então, sempre tentando me conectar por ali também. Só que esse cargo específico de coluna social, ele é difícil de ser preenchido, né? E ali a gente teve, naquele tempo que eu fiquei, teve uma rotatividade alta. Então, eu passei por 2 colunistas, e quando chegou na 3ª colunista que iria assumir, me colocaram como interina ali, né? E aí me deixaram como interina até que se resolvesse a situação, já tinha um nome confirmado. E o que aconteceu, essa pessoa meio que deu para trás, meio que realmente deu para trás, né? Repensou, não era uma pessoa que era totalmente da área. E eu tinha 25 anos na época, era muito nova. Só que eu já tinha contatos, já tinha fontes, porque eu tinha ficado, já estava 2 anos ali. E aí a Gisele Bündchen ia estar aqui em Porto Alegre, e me ligaram e me disseram, tal hora, em tal lugar, vai estar Gisele Bündchen, manda teu fotógrafo para lá. Aí liga eu pra 0 Hora e fala, preciso de um carro pra ir atrás da Gisele Bündchen, que vai batizar a filha, eu acho, a filha dela. E nunca tinha aparecido foto, nada da bebezinha ainda. Aí disponibilizaram, eu aqui, né? Tremendo. Falei, meu Deus do céu. Aí a Marta Glass liberou pra mim lá o carro, eu falei, meu Deus, imagina se isso não é. Fomos pra igreja lá, eu e o Carlos Macedo, fotógrafo da época, lá na frente, nós 13, motorista, esperando. E ninguém mais? Nada, ninguém mais. Só nós. E era 11 da manhã, eu me lembro que ai meu Deus do céu, não veio essa mulher, será que vem? Daqui a pouco, vem toda a comitiva, assim, os carros pretos vieram, pararam. Aí ele desceu correndo, foto, não sei o que, eu atrás tentando pegar alguma coisa. Daí no outro dia saiu, né, Gisele Bündchen, Porto Alegre e tal, fotão. Elas foram super, pediram pra gente parar, mas não pediram pra gente apagar, então a gente entendia que poderia usar aquele material ali. E aí no dia seguinte eles me chamaram e falaram, olha... a gente vai apostar em uma pessoa dessa vez, não em um nome, porque normalmente essa coluna leva um nome. E então a gente vai apostar na pessoa, tu já provou que tu tem contatos, que tu conhece pessoas, então a gente quer saber se tu quer assumir. E aí foi quando eu entrei, né, e eu era assim, ninguém mesmo na fila do pão, assim. Eu chegava nos eventos e as pessoas diziam, manda um beijo pra Fernanda Pandolfo. Eu dizia, pode deixar, já que eu era estagiária. Até as pessoas se acostumarem com a minha imagem. E eu muito menina, muito encolhida, atrás da André, que era fotógrafa. Só que, aí agora entrando, né, só contextualizando, eu fiz jornalismo porque eu gostaria de escrever, né? E a coluna, apesar de ter aberto, abriu muitas portas, me deu muitas oportunidades. Eu sou muito grata ao Grupo RBS, né? Porque tudo, a boa parte que eu construí, acho que foi junto com eles. E então, eu podia pirar a cabeça e dizer que agora quero isso, vamos lá. Eu cheia de energia, né? Então, agora quero coluna aqui. Agora, chegou uma época que eu tava com coluna 8 vezes por semana, perfil no Dona, entrada na rádio, entrada na TV Com, fazendo evento, já era uma plataforma. Com linha de camiseta, já tava assim, não tinha mais para onde ir. E, ao mesmo tempo, eu não era considerada preparada o suficiente para assumir algum outro cargo em algum outro lugar.
E aí eu comecei a me frustrar, né? Comecei a ficar pensando, pô, mas eu queria escrever mais, será que é isso mesmo? Né? Será que tudo aquilo da minha escrita, onde tá parando isso? Para onde tá indo? Onde tá indo a minha arte, de fato? Eu conseguia realizar muitas coisas e acho que fazia muito por aquele espaço ali, mas eu sentia que eu podia mais. E aí isso começou a me incomodar e ali aquele post não fazer mais sentido. A ponto de realmente eu não ter mais vontade, daí tu começa a produzir menos, não ser mais tão legal, e isso realmente eu não queria, né, porque tinha sido tão legal, tão bacana, e aí que vem a decisão de, olha, eu preciso sair, 2 vezes me seguraram ainda, e aí chegou a terceira, eu falei, ó, não dá, não é questão financeira, não é questão específica, assim, da empresa, nada disso, é porque realmente eu preciso fazer mais e não vejo esse espaço aqui, nesse momento. É quando Então, a gente termina um relacionamento que a gente diz, não é contigo. O problema é exatamente. Sou eu. Sou eu aqui verdade. que preciso me reorganizar. Mas tu não sabia ainda direito o que tu queria, mas sabia que aquilo ali já tinha fechado um ciclo. Eu morria, é interessante, porque o que eu tinha medo, o meu maior medo, quando eu pedi demissão, que eu tinha, acho que 28 anos, 28, 29, era ser esquecida. Porque eu era convidada para todos os lugares, para todos os eventos, eu estava em todas as rodas, e eu dizia, gente, as pessoas vão me esquecer, porque eu via isso acontecendo com outras pessoas que se desconectavam. E eu falava, e como é que vai ser? Onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? E deve ser curioso, porque a tua preocupação não é por ser esquecida de, a fama, não é isso. É pela conexão que gera com outras pessoas, justamente, entendeu? Com certeza. Tu tava lá numa janta, tu tava conhecendo o fulano de tal, a fulano de tal, o empresário, a pessoa que gerar esse networking é muito importante. Que a consequência geralmente é produção, né? Pra te produzir, tu tem que te conectar. Mas ao mesmo tempo deve ser um paradoxo, porque tu tem uma rede social, que era o nome, inclusive. Da coluna, tu tem uma rede social literalmente muito grande, mas tu ainda não tá resolvida de como tu pode usar melhor essa rede social. Porque assim, se eu soubesse o que eu quero fazer, eu sei o caminho onde eu quero, se as pessoas, eu tenho aqui as pessoas, eu vou atrás. Mas quando tu não sabe muito bem o que tu quer fazer, não adianta tu ter todo mundo. E começou uma situação de eu repensar os valores também, né? A gente sabe que a coluna social agora não existe mais aqui, né, dentro do grupo, mas ainda é uma coisa muito aqui nossa e que enaltece muito. Sim. O mais bonito, o mais rico, o mais legal, o mais, né? Então é uma curadoria do mais ali que pra mim começou a não fazer sentido, começou a não pegar bem pra mim, bem isso. Talvez eu poderia pegar essa rede, né, com a maturidade que eu tenho hoje, fazer outras coisas. Exato. Mas na época não era sobre isso, né? Não era exatamente isso. Então, aquilo começou a me consumir também. Será que eu fiz jornalismo para isso? Será que é esse o propósito? E tinha essa questão, como tu falou, de não é sobre a fama, mas também tinha uma questão egóica, né? O meu rosto não vai estar mais todo dia no jornal, né? Eu não vou estar mais entrando na primeira fileira do show, eu não vou ser mais... E eu estou preparada para não ter isso também, né? Então, também tinha isso. Então, só quando eu conseguir estar preparada para não ter mais nada disso, que veio de um trabalho de terapia, de autoconhecimento, né? De um pós-depressão, enfim, que eu disse não. Mas eu vou te falar uma coisa, amiga, que eu digo para todo mundo. Eu não conheço ninguém que teve êxito, assim, que teve um sucesso depois de um tombo, sabe? Depois de uma queda. Vou explicar melhor. Eu acho que todo mundo, depois de uma queda, só tem uma alternativa, sabe? Que é levantar. E nesse levantar, é absurdo, porque a gente tem consciência do que a gente quer fazer na vida. Tu acaba te descobrindo Foi meio que na assim, força. Tu te lembra? 2015, 2015, eu sempre falo, 2015 tinha uma crise de depressão, assim, uma crise de pânico, foi pontual. E aí, quando tu não para, o corpo vai fazer tu parar. Alguma coisa vai fazer tu parar. Até tu... só um pouquinho. Só que quase sempre, é muito triste falar isso que eu vou falar, mas quase sempre para tu ter achar o tal propósito, missão de vida, o que for, aquilo que te dá prazer, sempre vem depois de uma crise, sabe? De uma pancada muito forte. É meio maluco isso, assim, pelo menos comigo e com as pessoas que... Agora mais um relato, sempre vem tu afunda e depois tu vem outra pessoa. Não, e teve uma questão específica
alguém mandou uma carta anônima lá pra Zero Hora, sabe aquelas coisas de querendo dizer que eu só favorecia tais pessoas, que eu não favorecia outras, nada demais. Cancelamento na época, né? Cancelamento na época, mas aquilo tudo começou a me fazer refletir assim, mas não era isso, sabe, lá atrás. Eu acho que não era isso lá atrás, acho que alguma coisa nesse percurso, né? Então foi isso que acabou me consumindo e me levando a esse lugar de depressão, de pensar, putz, mas também eu tô aqui trabalhando todo dia, ia chegar final de semana eu tava sozinha em casa, né? Então também tinha isso, trabalhava manhã, tarde, noite, chegava final de semana, o telefone não tocava a semana inteira, né? Então, pois então, né? Então, aí a minha vida social, aí a minha vida social tava... E não existiu o Fernando ainda nessa época. Felipe. Isso. Eita, vai dar treta. Vai dar treta. Não existiu o Felipe ainda nessa época. Não Que existia. pena. Tá, mas tudo depois se encaixou. Eu tô curiosa pra saber que momento foi esse, Fê, que tu começou a sair da depressão pra ir pro mundo, literalmente, né? Sim, foi... Aí veio a demissão, né? Tá. Quando eu consegui me tomar essa decisão, vamos lá, vamos embora, vamos encarar. E aí eu criei o Ida e Volta, também sem saber direito o que era. Fui entendendo no andar da carruagem, né? Fui entendendo o que era, como vai ser. Não era para ser um projeto de viagens. Eu percebi que as viagens me despertavam vontade de mudança, era um agente de mudança importante para mim e para muitas pessoas. E quando eu digo viagem, eu digo a gente sair daqui para ir passar um final de semana em Viamão, entende? Pertinho, não necessariamente viagens pelo mundo inteiro. Eu percebia que quando eu saía de casa, a questão de arrumar uma mala, tomar banho num chuveiro diferente, comer uma comida diferente, ter que me orientar dentro de uma cidade diferente, tudo isso já faz com que tua cabeça se desacomode, que tu olhe para o teu lugar de uma forma, né, com mais cuidado. Então, eu sentia que eu sonhava mais quando eu viajava, né, que eu relaxava mais. As pessoas devem perceber isso, assim, vocês mesmos, quando vocês estão de férias, uma sonhadeira às vezes e tal, a cabeça descansa. Então, eu tinha o ócio que eu digo que ele é fundamental para a criatividade, né? Total. A área criativa precisa desse ócio. Às vezes a gente não para descansar. A gente sempre fala muito sobre isso, né? De que a gente não tem tempo para contemplar, que a gente não tem tempo. Então, talvez tenha te trazendo um pouco mais disso, né? Isso. Até para te pensar no teu direcionamento. Eu acho que nesses momentos o ponteiro do relógio ele funciona diferente. Assim, quando eu tô viajando, vou final de semana, que eu vou até para Pelotas, casa dos meus pais e tal, 9 horas. Aí tu faz um monte de coisa, 9:01. Opa, não tá, entendeu? O troço não vai. Tu até te alimentou, né? Aqui eu tô no trabalho, eu dou uma piscada 9 horas, dou uma piscada, 10 da noite, sabe? É uma coisa maluca. Esse tempo, ele é mais diferente, eu acho, quando a gente tá com a gente e com os nossos, né? Isso. E aí daí tu foi fazer essa viagem toda, em que momento tu soube o que tu queria fazer? Aí... foi muito uma questão de ouvir mais do que de falar, sabe? Porque eu entendia que quando eu escrevia... Quando eu dava uma dica de viagem, era legal e tal, tinha um engajamento, enfim. Mas quando eu escrevia algum texto, as pessoas se conectavam com aquilo e repercutia. E às vezes era um texto que eu escrevia assim, rapidamente, né? Mas eu percebia que as pessoas entravam em contato comigo. Tive uma situação parecida, isso bateu em mim também... que legal ler esse teu relato. Então, eu entendi que era através das palavras que estava o meu poder, né, de trabalho, de fato, né, de entrega. E o dom, que eu acho que todos nós temos um dom. É muito difícil a gente descobrir. Muitas vezes, ou a gente tem vários dons. Mas qual aquele que a gente consegue entregar para o universo, né, e ser útil para o universo, de alguma forma. E apesar de eu ter batido muito tempo na tecla da dança ali, eu entendi que aquilo não era o meu dom principal, não era a minha maneira de entregar minha arte para o mundo, estava muito mais na minha escrita. E então eu começo a escrever, enfim, né, escrever os textos, e aí decido dar a volta ao mundo. Então eu fiquei 6 meses ali com o De Volta meio, não sei a que veio, né, e aí surgiu alguém me disse, sabia que existe uma passagem de volta ao mundo? Eu falei, não, nunca ouvi falar disso. Não, o custo-benefício é maravilhoso e tal. Tem um entendimento todo personalizado, pode mudar quantas vezes tu quiser o teu itinerário. Então, tu compra tudo por uma companhia, tipo Star Alliance, por exemplo. E aí, ali tu marca todos os teus voos e, né, tem uma série de regras, enfim. Tu foi sozinha, Fê? Fui sozinha, botei a mochila nas costas, 20 quilos.
E fui embora. Falei, bom, então eu vou lá. Agora sim, se eu me esquecer antes, agora sim que eu vou me esquecer de vez. Tu saiu daqui e foi pra onde, em primeiro lugar? Eu parei no Panamá. Primeiro parei em Cuba, né? Então eu queria passar por todos. Então eu saí daqui e fui pra Cuba. De Cuba para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, fiquei um tempo lá. Aí fui pra Europa, fiquei 3 meses na Europa. 1 mês na África, 3 na Ásia, 1 na Oceania e voltei. Isso foi no ano de? 2017. E aí eu criei um outro perfil, criei o Ida e Volta Oficial, um outro Instagram, e blog, ia escrevendo, fazendo vídeo no YouTube, ia reportando tudo que eu ia vivendo. Isso na época não era tão forte ainda, né? Uhum. Hoje todos os criadores de conteúdo, quando viajam, fazem isso. Na época não tinha tanto. Então eu tinha ficou aqui algumas pessoas me assessorando, ficaram, né, me assessorando por aqui, e eu ia compartilhar. O que era para ser um sabático, na verdade, eu comecei a compartilhar, e começou a fazer mais sentido. A rede começou a inflar. Trabalho. Mas eu tinha algumas entregas metas, assim, vou escrever 2 textos por semana, 1 vídeo por semana, mas sabe que eu não pesava? Não, eu não senti, e também porque eu não tinha rotina nenhuma, né? Sim. Eu escrevia quando dava, não era uma obrigação, era até bom. E é incrível, porque se eu pego o primeiro texto, que eu escrevi quando eu saí, e o último, a evolução do texto é algo incrível. Até a Gabi, que era minha editora, que revisava, assim, né, o português, enfim, botava no blog pra mim, ela mesma diz, nossa, como foi... No início era uma coisa meio bobinha, meio ingênua, depois foi mudando o tom, a qualidade, conforme a caminhada. Isso acontece muito com a questão da arte, né? Assim, tu vai vendo a evolução, assim, eu trabalho com desenho, né? Uhum. E tem coisas que eu quero deixar no meu desenho que eu não quero, por mais que pareça assim, o meu traço ele é torto. Eu sempre digo, eu não quero deixar o traço reto, né? Uhum. Eu quero que ele continue torto porque é uma característica mais manual, dizendo assim. Mas tu consegue perceber a evolução do teu trabalho, assim, artístico, né, na verdade. Mas a minha pergunta é o seguinte, é uma coisa que eu vou dividir contigo, uma coisa que eu tenho, né, em relação ao desenho, e gostaria de saber qual é a tua solução também com a escrita. Quando eu torno aquilo que eu gosto muito algo que é profissional, tem momentos que eu começo a me questionar. Tem momentos que eu consigo assim, será que eu estou expressando realmente o que eu quero expressar quando isso se torna uma pauta semanal? Ou no meu caso, assim, eu estou ilustrando, eu tenho que ilustrar para tal marca, eu tenho que ilustrar tal coisa. Eu tô produção realmente... em série ou inspiração? Às vezes eu tenho umas noias, tá? Assim, de tipo, eu tô separando isso, tanto que eu tô agora no momento que eu não tô desenhando. Porque eu não tô conseguindo desenhar. Mas aí a gente entra numa outra pauta, tá? Como é que tu foi te relacionando com isso? Assim, é isso aqui que eu quero fazer profissionalmente. Porque escrever um livro também tem esse processo, né? De entrega e até o teu leitor, como... Porque tem a coisa da literatura, assim, que cada pessoa interpreta de uma forma aquilo que lê. Como é que tu lida com isso? Como é que é pra ti? Por mais que tu tenha uma conexão, como é que é, assim? Sabe que eu quero muito chegar nesse lugar. Porque, na verdade, a escrita não é o que gira o meu sistema financeiro, né? Uhum. Então, eu tenho toda a questão da influência, as aulas na SPM, de criação de história, o trabalho de ideação, roteiro e tal. E escrever como eu gostaria, por exemplo, eu queria ser como o Carpinejar lá, que escreve todos os dias, tá todos os dias na coluna. Isso é o que eu gostaria de fazer e acredito que existe esse bloqueio muito forte. Para mim, ainda como não estar nesse lugar, sempre que eu sento para escrever, porque eu tenho vontade. Então, eu sento e escrevo um texto, vai ser porque eu tive um insight. Eu sou colunista, mas mensal, do Diário de Santa Maria. E então, e aí normalmente já tem a pauta na minha cabeça, porque como é uma vez por mês, eu já selecionei ali mais ou menos o que eu quero, então é uma coisa mais fluida. Mas a questão do livro, eu demorei 5 anos, né, quase, para entregá-lo. Ele já estava praticamente escrito. Mas aí era uma questão de voltar naquela história, resgatar aquela história. E a escrita, o escritor, né, ele compartilha normalmente uma dor. E aí é a dor que fala para o outro. Né? Então, eu estava muito no raso, eu vivia muito no raso na minha escrita. E aí, quando eu entreguei para minha... Teve uma pessoa que fez uma leitura crítica, que foi a Lu Tomé, que foi maravilhosa. É maravilhoso. É maravilhosa. Eu amo ela de paixão. Não, ela pegou a primeira, a gente não se conhecia, eu chamei ela. Falei, eu ouvi falar que tu faz leitura, eu tô empacada, porque eu tava empacada, assim, no livro, sabe? Não ia. E aí até a Camila Sacomori, que é outra amiga, disse, tu vai chamar a Lu amanhã. As conexões? As conexões. Disse assim, tu vai chamar ela amanhã, porque ela vai te ajudar e ela que vai
fazer com que tu tenha prazo e meta e se organize e tal, senão tu não vai escrever. Aí chamei ela e tal, chamei pra uma reunião, mandei o que eu tinha. Me manda o que eu tenho, tá. Aí quando ela veio fazer a reunião comigo, ela veio com um monte de verdades. Verdades. Ela falou, olha, tu deve imaginar, né, que existe tu é uma pessoa conhecida, as pessoas te conhecem, e que existe um pré-conceito, um conceito das pessoas sobre a tua vida. Então, o que tu acha que as pessoas pensam sobre tu ter colocado uma mochila nas costas e saído por aí? Eu falei, que é muito fácil pra ela, porque ela tem dinheiro, pode sair por aí. Ela falou, exatamente. É isso que as pessoas pensam. Então, tu precisa quebrar isso e voltar atrás. O que fez tu colocar essa mochila nas costas? É o início e o fim. Não é o meio que importa. A viagem vai ser o engraçadinho, o legal, o bonitinho. É o que fez tu pedir demissão e como tu retornou. E a dor. Na hora eu fiquei, né, meio... mas será que eu quero mexer nisso e tal? E ela falou, um livro ele só comunica quando ele fala pro outro, né? Do outro. Então, tu falar de uma volta ao mundo é algo muito lindo, maravilhoso, mas que pouquíssimas pessoas têm chances de realizar. E de se identificar, porque a tua dor, aí sim. Sim. Né? Aí com sim. certeza alguém vai se identificar. E aí eu fiz esse exercício e eu vi que a pergunta que mais vinha era sempre essa. Mas como que tu teve coragem de pedir demissão? Mas como que tu saiu daquele lugar? Mas aquele lugar era o melhor lugar. Porque é uma coisa que te coloca no mesmo lugar que a outra pessoa, né? Que a pessoa que não tem a mesma condição social, todo mundo tem suas dores. Todo mundo tem que ter momentos de coragem, todo mundo tem medo. Insatisfação, né? Insatisfação, frustração, isso é pra qualquer ser humano. Exatamente. Né? Então é isso que te conectou, assim. Eu tô louca pra ler, né? Eu ganhei. É maravilhoso. Pois então, vamos falar do livro, né? Fala como é que é o nome do livro. Mas peraí, olha só, a gente tem que falar o nome do livro e tem que marcar um outro podcast pra falar sobre esse processo da escrita, porque isso tem muita questão de autoconhecimento e tal, pra falar sobre isso, né? Porque a gente já tá... No tempo. Eu falo muito. Vamos fazer assim. Não, maravilhosa. Vamos pro quadro, que eu acho que tem tudo a ver. Vamos. Que assim, a gente tem um quadro aqui, Fê, que é um quadro que tem o patrocínio do nosso parceiro, grande parceiro, claro. Que a gente fala sobre conexões, tá? Justamente para valorizar as conexões importantes da vida. Eu acho que seria legal tu falar de alguma conexão que foi realmente importante para ti aqui, em algum desses lugares onde tu esteves, assim, que realmente, nossa, foi isso que eu lembro de grande conexão, uma conexão que me ajudou, alguma coisa assim. Bom, eu acho que eu tive, tem muitas, né, inúmeras para citar, mas eu tive um professor muito importante na faculdade, que é o Leonan, é uma figura conhecida até da PUC, da FAMEX, que foi quem me enxergou como potencial escritora, né? Então eu fiz uma cadeira de redação com ele, aquela coisa da faculdade, eu era super encolhida, e aí ele olhou lá e disse, olha, eu acho que tu tem um talento aqui, acho que, eu me lembro que ele usou a expressão, é um diamante que precisa ser lapidado, na época. E foi ele que me colocou dentro do Grupo RBS, né? Ele que me indicou, na época, pro chefe de redação, que era o Ricardo Stefanelli, e aí, através disso, eu cortei todos os caminhos possíveis, porque ele era uma pessoa muito influente, ele botava os talentos ali, e ele foi essa porta-entrada que eu estava muito tempo tentando entrar e não conseguia. Barrava em alguma coisa, enfim, eu já estava a ponto de desistir, assim, já tinha feito umas 5 provas, 6 seleções, sei lá quantas, e ele foi a pessoa que me enxergou e me conectou e me jogou lá dentro, né? E aí vai correr. Então, eu acho que ele é o início, né? Depois vem uma série de conexões, mas principalmente da escrita com o jornalismo e com uma grande mídia que pudesse me colocar assim à frente. Acho que ele é o cara. Foi o cara que deu a oportunidade. Professores, né? Professores, gente. Que incrível isso. As conexões, elas sempre trazem algo novo, né? Seja essa oportunidade que tu teve nova, descobrir novos talentos. Então é por isso que a Claro tá com a gente. Claro, você merece o novo. Ai, ficou bonitinho. Ficou, né? Viu? A conexão que eu fiz aqui. Foi ótima. Eu queria agradecer, Fê. Tu não tá com o livro aí?
Ou a gente deixou Ela o me livro? deu, mas a pessoa já guardou o livro, porque eu peguei o livro e fiz assim. Já né? Eu agarrou no livro? É que eu, Tá, né, não eu tem ganho o problema. livro e fico bastante emocionada. Assim. Tá, quem quiser comprar o livro, Quem é a Estrada? Esse é o nome do livro. Esse é o nome, Quem é a Estrada. Ele tá disponível nos principais marketplaces, né, online, então Amazon, Submarino. Mas quem quiser apoiar as livrarias, que eu acho que é sempre muito válido. Fundamental. Aqui em Porto Alegre a gente tá na Pocket, a gente tá na Letras e Companhia, na Zona Sul, estamos na Bamboletras, estamos também... Já até me esqueci. A gente tem 10 pontos de venda aqui, depois no meu Instagram dá pra ver todos. Em alguns lugares do interior também estamos disponíveis. Já Santa deixa teu Maria. Insta, né? Duvido que alguém não conheça, Sim. mas... Né? Sim, então o de viagem é @ida e volta oficial e o meu é @fepandolfi. E eu acho que a gente pode até, um próximo evento da Barca, ter uns livros lá pra mulherada, né? Ah, com certeza. Ah, seria bem Não, e a legal. gente quer muito trabalhar também a questão de incentivo à leitura, educação, não só de empreendedorismo, né? Porque tudo também conecta, né? Com novos insights, com novas... Então a gente quer muito isso, assim. Então sinta-se convidada. Ai, verdade. com certeza, contem comigo. Quero entrar pra essa barca aí. Bora? Bora, já Já tô tá na dentro, barca, nem né? sabe. Fê, muito obrigada por compartilhar um pouquinho. Eu acho que dá pra gente seguir Nossa. o papo, né? Muito, muito. Não, já te prepara que a gente vai te chamar de novo. Vou adorar. Muito obrigada pelo espaço, gurias, pela confiança e pela oportunidade de dividir minha história aqui. Acho que é minha missão aí, compartilhar, seja escrevendo, contando história, Maravilhosa. dividindo. Perfeito. Maravilhoso. Então vamos agora agradecer os nossos patrocinadores Vamos lá. novamente. As duas ficaram assim, ó. Sabe o Fê falando? Eu fiquei pensando, mas é que realmente tem muito... Leiam o livro, não vou falar mais nada. Leiam o livro. Não, e da essa Fê. coisa da gente... A Fê passou por um processo também de autoconfiança, não só do autoconhecimento, mas a gente também a autoconfiança de alguém chegar pra te dizer... Tipo, porque eu passo isso muito com a Cris, tá? Eu sempre puxo o saco dela nas coisas e às vezes eu tenho que parar um pouco, mas ela fala, vamos, Mi, aparece nas coisas comigo, porque eu tenho um pouco de vergonha, babá. Então, quando tu tá falando aquilo vai me encantando. E eu acho que muitas das mulheres vão se identificar com isso. Porque muitas delas falam com a gente, assim, falam... Mi, que legal que tu tá passando por esse processo de aparecer em vídeo. Pra mim é muito difícil. Então, eu acho que isso conecta, né? É isso. Não, e É eu acho isso. que o grande estigma é tu olhar pra Cris e achar que ela não tem uma dificuldade, né? Ou que pra ela tudo é muito fácil. Então, é a mesma coisa É pra isso. mim. Sempre quando eu coloco, não, pra mim também não é. Eu também tava nervosa. Humanizar, eu também né? tava- É, humanizar. Pra mim, isso é claro. humanizar, sabe? Então, mas a Cris, pra mim, como é referência, eu sinto mais confiança perto dela. Eu sempre falo isso, mas é que eu não tenho como não falar, né? Vamos lá, então, vamos Fala com agradecer aquela aos tua voz nossos sexy. parceiros. Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha. E arroz prato fino multigrãos integral. É um composto que acho que a Fê vai ganhar também, já né? ganhou, já É ganhou. um composto de 9 grãos integrais que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde até os chefes de cozinha mais exigentes. O arroz prato fino multigrãos integral é um produto completo e adequado ao conceito de saudabilidade. Uma combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. Seu consumo diário, olha, Fê, é recomendado por nutricionistas, pois além de contribuir para a saúde física, colabora na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. E também para quem pretende fazer uma leitura linda e escrever grandes livros, o arroz prato fino é maravilhoso. Ah, louca! Existe arroz. Branded content. Valeu, Fê. Valeu, Fê. Beijo. Até a próxima.